No último bloco, refletimos sobre as raízes, as causas que têm gerado os grandes problemas ecológicos. Neste bloco, saborearemos a melodia daquilo que poderíamos chamar de o coração da proposta de Francisco: a vivência de uma ecologia integral. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O Papa Francisco, com a sua encíclica, inaugurou um discurso amplo, eu diria até novo, falando não só da ecologia ambiental, mas da ecologia integral. Porque o verdadeiro discurso ecológico envolve o ambiente, envolve a sociedade, envolve a cultura, envolve a dimensão mental, isto é, os projetos, ideias que estão na nossa cabeça, envolve a ecologia cultural e, finalmente, a ecologia espiritual. Aqueles valores e princípios que dão sentido à nossa vida e que nos levam ao respeito com todas as coisas que existem. Tudo está interligado. A ecologia ambiental, a ecologia econômica, a ecologia social. O Papa também fala de uma ecologia da vida cotidiana e de uma ecologia cultural. É a cultura entendida não só como os instrumentos do passado, mas especialmente no sentido vivo, dinâmico e participativo, que não se pode excluir na hora de repensar a relação do ser humano com o meio ambiente. Dentro do patrimônio a gente tem os bens edificados, a gente tem os bens móveis e a gente tem hoje, dentro de uma linha que a gente chama da cultura imaterial, que é o que as pessoas fazem. Então, isso tudo deve ser preservado, claro, mantidas as suas formas de expressão originais. Ele fala também que a cultura deve preservar as populações originais, os aborígenes. Isso é muito importante porque dentro de um mundo globalizado, se essa cultura não for preservada, isso se perde. Então é importante a gente ter essa visão da globalização, que isso é inevitável, mas a gente não perder o respeito e a necessidade de preservação dessa cultura local, dessa cultura original, que é o que vai manter a identidade dos povos. Essa música, ela fala do Mainoim, que é o beija-flor. Então o beija-flor, ele sobrevoa a terra, ele olha tudo que está acontecendo na terra e leva essa mensagem para Nhanderu, que é o nosso Deus, né, que criou toda essa terra, que criou tudo que existe. Então essa música é uma forma da gente ensinar as crianças, de que Nhanderu, ele olha tudo que acontece, que o beija-flor, ele fica olhando, e ele fica levando essas informações. Então por isso que a gente tem que cuidar da terra, porque os animais também têm essa sabedoria de olhar e ver se a gente está cuidando ou não. Então é muito importante a gente cuidar da terra. Dentro dessa temática, né, da ecologia cultural, as religiões de matriz africanas, para nós da população negra, para os afrodescendentes, é um ponto importantíssimo de preservação do patrimônio cultural e histórico dos afrodescendentes. Porque para nós, descendentes de escravizados vindo da África, não temos como separar a questão ambiental da nossa espiritualidade. Para cada orixá da nossa religião, está vinculado a um elemento do meio ambiente. Então nós temos orixás que está vinculado ao mar, temos orixás que está vinculado aos raios, ao vento, às folhas. Então é um tema de suma importância na preservação do nosso patrimônio cultural. Para mim, que nasci e moro numa cidade
a referência do Papa à questão das cidades é extremamente importante e, para mim, muito relevante. Por exemplo, no parágrafo 153, ele diz que nas cidades a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes. Mas em outros parágrafos próximos também está claro que com a questão da habitação, com a questão do ar que respiramos, ou seja, com aquilo que mantém a nossa vida na cidade. Mas não são apenas esses aspectos. Então, cabe destacar no parágrafo 151, onde ele diz algo muito interessante. É preciso cuidar dos espaços comuns, dos marcos visuais das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa. E é essa casa que tanto tem uma parte periférica, onde a proximidade da questão com a natureza é mais presente, como existe nas áreas mais centrais a interação entre os homens e a necessidade de uma melhor ocupação, de uma melhor utilização dos espaços disponíveis para que não se avance cada vez mais sobre a natureza, sobre esses espaços de risco e de difícil assentamento. A ecologia humana é inseparável da noção do bem comum, diz o Papa Francisco. E a noção do bem comum engloba também as gerações futuras, que ele chama de justiça intergeracional. Todos os seres humanos são obrigatoriamente sujeitos de direitos fundamentais, direitos que não podem ser vendidos, são inalienáveis, não tem dinheiro, não tem nada que a gente possa colocar no lugar, são bens do ser humano, de todos. Só que nos dias de hoje, nós temos seres humanos que não estão sendo tratados assim. São o que o Papa Francisco diz, são os descartados, são aquelas pessoas que o mundo não está dando valor como ser humano. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem a obrigação de defender e promover o bem comum. O Papa Francisco nos presenteia chamando a atenção que nós temos responsabilidade, que a comunidade tem responsabilidade, mas sobretudo o Estado tem responsabilidade. E nós temos que cobrar o Estado para que ele cumpra esse papel de garantir esses direitos inalienáveis para todo o mundo. O Papa Francisco nos coloca uma questão fundamental a qual precisamos responder a cada dia. Ele pergunta que necessidade tem de nós essa terra e afirma: trata-se de um drama para nós mesmos, porque isso chama em causa o significado de nossa passagem por essa terra. A cada dia nós temos que nos perguntar por que nos foi dada a graça da vida, por que é o tudo e não o nada, por que cada um de nós veio ao mundo. A resposta para isso implica na conexão, no reconhecimento de que recebemos uma dádiva imensa, uma dádiva da criação e somos responsáveis pelo que vamos deixar para as futuras gerações. Recebemos um mundo de produtividade, recebemos um mundo de abundância. Cada um de nós tem a possibilidade de, no seu tempo de vida, ser partícipe da lógica da vida ou escolher um outro caminho. Hoje, em que dramas sociais e ambientais se colocam, o nosso compromisso com resolver essas questões é o que nós deixamos de melhor para os nossos filhos. O Deus de amor, o Deus da vida, cria um mundo para a abundância. Cada um de nós é chamado a ser parte disso. Hoje, ser parte dessa construção é enfrentar também as profundas desigualdades e a destruição da nossa casa comum. Se nós fizermos o que falamos, nossos filhos também terão a possibilidade de viver nesse mundo de abundância e de amor. Tudo está interligado. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental, afirma o Papa Francisco. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um.